Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria a gente poder estar reunidos, né? Mesmo que agora com um grupo menor, em virtude de todas as questões sanitárias, mas sempre uma alegria podermos estar aqui refletindo acerca da palavra do Pai. Lembrando, então, para quem está nos visitando pela primeira vez, que nós, na segunda-feira, nós temos um encontro virtual. Então, às 20 horas, um pouquinho antes é encaminhado o link para que todos possam participar. Se alguém não está ainda participando e tem interesse, na saída pode deixar seu contato na recepção e a gente acrescenta ao grupo para que você possa estar participando do estudo. Nesse momento, nós estamos estudando o Evangelho segundo Emmanuel. Nas quarta-feiras, nós temos o atendimento das 2 às 5, ou das 14 às 17 horas, que é o atendimento presencial fraterno. Então, para quem tem alguma questão, seja da doutrina ou até mesmo alguma questão que aflige, que gostaria de estar conversando, nós temos as nossas irmãs que estão aqui à disposição para poder atender na quarta-feira. E no domingo, agora, em virtude do novo decreto, nós estamos com reunião só na parte da manhã, né, às 10 horas da manhã. Até que isso modifique, nós permaneceremos nesse horário às 10 horas da manhã. Qualquer alteração, a gente também comunica no grupo do CEGESP, ok? Então, para que a gente possa dar início, hoje eu peço a nossa irmã Dani para que possa fazer a leitura do Evangelho. Bom dia a todos e a todas. A mensagem de hoje, da leitura de hoje, é do livro Assim Vencerás, de Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier. A mensagem é pelo amor. Não te esqueças da riqueza encerrada em teu auxílio no próprio corpo. Reflete no tesouro da fala e ajuda o próximo com boas palavras. Recorda o patrimônio das mãos e planta uma árvore amiga ou socorre a esse ou aquele doente enquanto as horas voam, em derredor da tua permanência na terra. Não menosprezes a fortuna dos ouvidos e guarda o ensinamento útil ou dignificante, esquecendo quanto seja ruinoso ou sem proveito no caminho diário. Não ouvides a preciosidade dos olhos e enriquece-te de luz, fixando os quadros do bem. Medita nos dons da inteligência e aprende a raciocinar exclusivamente no melhor a fazer na obra da elevação. Não é preciso bolsa recheada para atender a verdadeira fraternidade. O amor não depende de ouro para servir. Sem qualquer recurso monetário, Jesus transformou a terra, trazendo-nos ensinamentos inolvidáveis cuja grandeza cresce para nós todos no transcurso dos séculos. Pelo amor nascemos, pelo amor nos desenvolvemos, pelo amor lutamos e por ele nos renovamos através da morte para renascer de novo até a perfeição final. Essa é a lei. Oremos. Deus, Pai de infinita bondade, gratos somos por nesse momento aqui estar, poder refletir acerca da Sua palavra, poder conduzir os passos nesse plano, no qual sabemos que estamos aqui em provas e expiações, para poder chegar à regeneração. Rogamos a vossa bênção e a vossa proteção em todas as nossas ações, para que possamos compreender tudo aquilo que nos é dado e tudo aquilo que nos é provado. Que possamos refletir acerca da palavra que hoje será traga e que os amigos espirituais possam inspirar a nossa irmã Vanilce para bem conduzir esse ensinamento. Que assim seja. Então, novamente, bom dia a todos.
É uma alegria, né? É uma responsabilidade estar aqui para essa conversa. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em específico, nós vamos pensar um pouquinho sobre os itens 24 e 25. No item 24 nós temos os limites da encarnação e no 25 a necessidade da encarnação. Vamos pensar um pouquinho então, porque agora é necessário falar pensar o que é a encarnação. Para quem já conhece, muito bem. Para quem ainda não conhece, é bom nós vermos uma diferença entre encarnação e reencarnação, mas nós vamos pensar aqui no significado do que é encarnação para um espírito. Então, a encarnação é tomar um corpo físico, tomar um corpo de carne, do material como nós conhecemos nesse plano. Para quê? Para que o espírito possa vivenciar as vicissitudes da existência corporal. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita, na questão 132, ele vai questionar os espíritos, a respeito do objetivo da encarnação dos espíritos. Por que nós precisamos encarnar? Por que um espírito precisa encarnar? Por que ele precisa de um corpo de carne? Por que ele precisa estar na matéria? Por que ele precisa tomar um corpo físico? Então lembramos que nós não fomos criados perfeitos, como Deus quer que nós sejamos perfeitos. A perfeição, então, ela é um determinismo divino. Deus, Ele quer que nós sejamos perfeitos. Na hora de estudar, nós ficamos bem felizes porque o primeiro que aprende é aquele que pesquisa, aquele que estuda, aquele que vai atrás de poder compreender para poder refletir e ajudar os outros que vão refletir juntamente. Então, na fala de Haroldo Dutra Dias, um palestrante estudioso da doutrina espírita, numa de suas palestras que ele fala a respeito da encarnação, ele deixa claro a vontade de Deus para todos nós, seus filhos. Cada um de nós tem uma missão, tem uma função aqui nesse plano terrestre. Não viemos por acaso. Para alguns espíritos, a encarnação é provação. Para outros é expiação. Porém, todos nós que aqui estamos já conhecemos a vida espiritual e necessitamos suportar a prova de uma nova existência para podermos aprender e evoluir em todos os sentidos. Então, expia quem tem débito, quem tem dívida, quem deve. Prova quem está se aperfeiçoando. Todos nós somos parte, fazemos parte da obra da criação divina. Então, encarnamos para a prática e vivência aqui na matéria. Agora podemos pensar então na questão que o Evangelho traz. Encarnamos, precisamos evoluir. E para evoluir, uma encarnação apenas é suficiente? Esse palestrante que mencionei há pouco, ele ri, ele brinca, porque se nós estamos vivendo aqui nessa terra, nesse plano, há 20 anos, 30 anos, 60 anos, 80 anos, e não conseguimos compreender ainda muitas das coisas que precisamos, imagina se uma só encarnação é suficiente. E nessa questão, ele pergunta então, há limites para a encarnação? Não há limites. Precisamos traçá-la na espiritualidade. Porém, quando nós estamos aqui na vida terrestre, esquecemos de muitos acordos que fazemos lá na espiritualidade. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele nos permite evoluir
à medida que vamos encarnando. Ainda pequenos que somos todos nós, cometemos erros e nos esquecemos daquilo que prometemos e com as quais situações nos comprometemos e com as quais pessoas também nos comprometemos. Encarnamos porque precisamos evoluir. Lembremos que o homem ele é formado de 3 partes essenciais. A primeira é este corpo material, que cada um de nós traz, animado pelo princípio vital. O segundo é a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o perispírito. Para alguns ainda será necessário dar uma pesquisadinha, uma estudadinha um pouco mais, para compreender, entender esse corpo sutil, que é um princípio intermediário que serve de envoltório ao espírito e o liga ao corpo. A materialidade desse envoltório, ela vai se aperfeiçoando e se melhora, se aperfeiçoa à medida que nós evoluímos até a nossa completude. Dependendo também de cada mundo que vamos precisar habitar, esse corpo sutil, ele vai se tornando cada vez ainda mais sutil, cada vez mais evoluído, até que se torna assim imperceptível, perfeito, né? E em cada mundo, então, esse nosso espírito, ele precisa tomar um aparelho. Ele precisa tomar um aparelho em harmonia com a matéria essencial de cada mundo. Kardec ainda pergunta aos espíritos assim, se é possível evoluir apenas estando na espiritualidade, apenas sendo, né, espiritual. E não se pode apenas conseguir a evolução apenas na espiritualidade. É preciso encarnar, é preciso passar pelas situações da vida física, pelo amor, pela alegria, pela lágrima, pela dor, pela tristeza, pelo sorriso, por tudo que temos, né? Pela sensação do sol, da chuva, da água, da terra, do vento. Kardec questiona os espíritos a respeito de toda essa possibilidade de evolução apenas na modalidade espiritual e obteve esta resposta, de que precisamos desse corpo físico, desse material. A evolução, então, não se dá somente com a nossa renovação íntima. É preciso que sintamos. Falar que sabemos como um irmão nosso em dor se sente é fácil, mas compreender na verdade só acontece quando nós já passamos por certas situações, quando nós já sentimos a dor da qual estamos falando. Necessitamos dos outros espíritos para podermos encarnar e evoluir. Haroldo Dutra Pires ainda brinca também que mesmo que pelos nossos combinados, né, não tenhamos um pai e uma mãe que acompanhem o nosso crescimento, a evolução, como alguns dos nossos irmãos não acompanham, né? Não tem esse pai, essa mãe de carne aqui para acompanhar o seu crescimento, a sua evolução. Ele ainda brinca que mesmo assim, não tendo, nós precisamos desses espíritos para nos trazer a vida, para nos fornecer esse material de carne, né? Então nós necessitamos desses outros espíritos para podermos encarnar e evoluir. E como na mensagem que a nossa irmãzinha leu para nós podemos questionar qual é o sentido de sermos criados. Por que precisamos então passar por essas vicissitudes? Por que sofremos certas dores? De acordo com as nossas tendências, nós podemos ter uma ideia daquilo que sofremos e do porquê sofremos. Porém, nossa luta maior é dentro de nós, é conosco mesmos. Mas nosso irmão Jesus, ele nos inspira, ele nos acompanha, ele nos ama, ele nos atende e nos assegura a confiarmos em Deus,
a confiarmos no nosso Criador e nosso Pai e seguirmos sempre em frente, pois é só Deus que sabe nos orientar. É só Deus que pode nos amparar e nos guiar. Cada um de nós prestará conta dos compromissos assumidos perante as leis divinas. Todos nós temos os mesmos direitos e recebemos do nosso Criador os mesmos direitos. Porém, todas as situações que passamos vai depender da nossa conduta. Vai depender de como agimos e reagimos perante todas as situações que precisamos passar. Então, quais são as necessidades da encarnação? A resposta é resgatar os nossos débitos. Que bom que possamos fazer isso, como a mensagem diz, né? Pelo amor. É tão lindo quando nós assistimos as palestras ou temos a chance, assim como eu tive, de estar em algumas palestras do Divaldo, né? Que é um palestrante e estudioso da doutrina espírita, um incentivador para cada um de nós, quando ele fala que se nós conseguirmos usar o amor, se nós conseguirmos levar a nossa vida com o maior amor possível, esse amor divino, o amor que Deus quer que todos nós tenhamos, tudo fica mais fácil. Se assim o fizéssemos, não precisaríamos chorar. Emmanuel, um espírito orientador no bem, ele nos diz que a providência divina, ela não desce aqui para errar com as criaturas. Essa providência divina, esse nosso Deus que nos ama, ama também os nossos irmãos que nos ferem. Ama também aqueles irmãos que muitas vezes nós desejamos ferir. Aqueles irmãos que muitas vezes nós desejamos que se sintam feridos. É o mesmo Deus. No nosso inconsciente, nós sabemos o caminho para fazer o melhor. Mas às vezes, por conta desse nosso livre-arbítrio, por conta da nossa autonomia, nós acabamos escolhendo o pior. Nós acabamos deixando de fazer o melhor. Porque nós queremos ser diferentes, nós queremos fazer diferente, nós queremos ser o que não somos. A nossa identidade precisa estar em Jesus. Ele veio para nos ensinar, nos orientar, nos mostrar que é possível conseguir. Ainda nas palavras de Haroldo Dutra Dias, todos nós conhecemos o mandamento de Deus, todos nós conhecemos o mandamento do nosso Pai, todos nós já vivemos outras vidas, sabemos que Deus é justiça e sabemos que Deus não apoia e não nos apoia em nossos erros ou nas atrocidades que cometemos. Erramos sim, estamos aqui experimentando, estamos aqui vivenciando. Deus nos olha e se aproxima de nós porque somos necessitados da sua misericórdia, somos necessitados do seu amor. Deus está em nós e se Ele está em nós, Ele valida as nossas ações no bem. Porém, nas atitudes equivocadas que cometemos ou nas destrutivas, nos sentimos sós. Estaremos sós. Porque Deus não concorda com essas atitudes. Ainda em passagem muito impactante, em uma das palestras que Haroldo faz e fala sobre encarnação, ele diz que nós, espíritas, precisamos nos alertar. Nós precisamos aprender a orar, dizendo mais ou menos assim: Pai, eu sei porque estou passando por isso. Quando errei, eu não queria entender. E o Senhor me avisou. Agora que sofro, estou entendendo.
Por favor, não peço que impeças que eu sofra, mas alivia as minhas penas. Ajuda em minhas dores. Hoje quero ser melhor. Aquele que não for gerado de novo não verá o céu. Então não importa quanto estudo, quanta inteligência, quanta capacidade o nosso espírito consegue desenvolver na parte intelectual aqui neste plano. Nós precisamos ajuntar a nossa parte emocional. Nós precisamos evoluir em todos os sentidos. A conversa que Jesus teve na passagem bíblica com Nicodemos, Jesus se depara com um doutor da lei aqui da terra. Jesus ainda questiona ele, diz: nossa, você é tão inteligente, né? Você é doutor da lei e você não compreende. Se eu te falo das coisas da terra e fica tão difícil para você entender, como é que eu vou te falar das coisas do céu quando você me pergunta o que eu preciso fazer, né? Para ver o reino de Deus, para ver o reino dos céus. Aí Jesus diz: nascer de novo. E para nós espíritas, o que é o nascer de novo? Como nós alcançamos essa perfeição? Como nós vamos conseguir ver o reino dos céus? Através de cada situação que nós passamos, através de cada aprendizagem, através de cada sensação que nós nos permitimos sentir e tirar o melhor proveito dessas sensações, a melhor aprendizagem dessas sensações. Como nossa irmã falava a nós há pouco, não é muito fácil você preparar uma conversa, preparar uma reflexão, se encontrar com um irmão que está em momento de dor, que está em momento de questionamento sobre a vida, questionamento sobre todas as passagens, principalmente nesses tempos, né, que estamos passando com tanta sensibilidade, tantas pessoas se despedindo de nós, tantos queridos. Nós ainda aqui, pequenos que somos, imperfeitos que somos, não temos todas as respostas, mas nós lembramos que a palavra de Jesus diz assim que nós precisamos confiar em Deus. Ele está no comando de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele nunca vai deixar nenhum dos seus filhos sozinhos, não nos ampara. E Ele está no leme. Jesus cuida de tudo. Não estamos sozinhos. Não estamos órfãos. O que lava nossa alma são as oportunidades que o nosso Pai nos permite. Infelizmente, necessitamos passar por muitas situações de dor, de pena, mas são essas situações que vão trazer o crescimento para nós. Alguns palestrantes dizem que nós precisamos aprender a bem sofrer, a compreender essas situações. Se a aprovação então nos busca, não desanimemos. Que nós não deixemos que ninguém estrague as oportunidades que Deus nos concede de renovar a vida. Que possamos compreender que precisamos vivenciar as lições aqui da terra e aprender. Abençoadas sejam as oportunidades que Deus nos concede nessa vida, nessa encarnação. Como a mensagem já nos falou, possamos valorizar o olhar, possamos valorizar as mãos que podem ajudar alguém desinteressadamente. Possamos valorizar o olhar que enxerga, porque muitas vezes não paramos para olhar nem o céu. Uma dessas noites, uma companheira de trabalho mandou uma mensagem por WhatsApp perguntando se nós já tínhamos olhado para o céu. Como a luz estava linda essa semana. Que vergonha! Eu saí para fora para observar o céu e realmente, que céu mais lindo! Não tinha aproveitado a oportunidade de observar a noite, de observar a lua. Algo tão simples, né? Tão simples.
mas a correria que nós impomos para nós mesmos, as responsabilidades corriqueiras que nós impomos para nós mesmos acabam tirando o nosso foco de coisas muito importantes, de situações que parecem tão pequenas e são tão grandes, tão enormes, tão maravilhosas. Então, que possamos observar e agradecer a Deus por nossos irmãos que muitas vezes nós julgamos difíceis de lidar, pelos irmãos que são pacientes com as nossas dificuldades, porque às vezes nós nos olhamos, né? A Dília até que eu me olho no espelho e digo, nossa, hoje vai estar difícil de aguentar. Imagine os outros, né? Nos aguentando, vivenciando diariamente as situações juntamente conosco. Que possamos também agradecer a doutrina espírita que nos orienta a buscar o conhecimento, a compreender e aceitar as situações que precisamos vivenciar de modo consciente para a nossa evolução. E principalmente, em especial, a Jesus, que nos ama com imenso amor, que veio aqui à Terra, participou das situações que nós também participamos, vivenciou um pouco do que nós vivenciamos e deixa para nós a mensagem. Eu estou com vocês, né? Eu vou precisar voltar para junto do Pai, mas eu deixo para vocês o Consolador. Vocês têm as mensagens, vocês têm a doutrina, vocês têm o Evangelho, vocês têm o amor. Então, que nós possamos conseguir levar a nossa encarnação, essa nossa vida adiante, buscando o reino dos céus, evoluindo, aproveitando cada pedacinho, cada dia. Tem uma pessoinha que eu conheci, muito simples, com algumas dificuldades assim, intelectuais, digamos. E essa pessoinha, ela diz, todo dia eu rezo. Eu rezo para você, eu rezo para tua família, na simplicidade dele, né? E eu peço para Jesus que cuide de vocês, que atenda, que dê um dia lindo. Ele sempre diz, que dê um dia lindo. Então, que nós possamos ter todos os dias lindos, para que as pessoas olhem para nós e um dia, né, elas consigam falar, como alguns dizem para mim assim, nossa, como é que você consegue, no meio de tanta dificuldade, ficar só vendo a parte boa, só falando da parte boa? Mas se nós não falarmos da parte boa, de que parte nós vamos falar? Então nós vamos lembrar de Jesus e falar das partes boas. Então que possamos agradecer a Jesus, possamos agradecer ao nosso Criador, todas as situações, e possamos pedir que Jesus esteja sempre conosco, que possamos aumentar ainda mais esse amor que cresce dentro de cada um de nós, por nós, pelos outros e por esse conhecimento abençoado que nos ajuda dia a dia. Ainda nessa mesma vibração, possamos fazer uma rogativa. Agradecemos, Senhor, a fé que nos concedes, a compreensão da paz no apelo à tolerância, as instruções do bem com que nos auxilias, a força da humildade para a qual nos impeles. Entretanto, Senhor, em prece te rogamos, concede-nos coragem para usar tudo isso. Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito, no espaço e no tempo. Que assim seja.